Fala, integrador! Olha aí, estamos começando mais um Automatiza Cast. É esse que é o seu canal, esse que é o seu podcast, que é o canal que vai levar você para a vitrine, para você cada vez mais poder atuar nesse mercado de automação com mais empoderamento, com mais chegada, com mais pegada. Estamos aqui para transformar o seu negócio num negócio cada vez melhor. Então, pessoal, estamos começando o terceiro episódio do Automatiza Cast. E hoje, aqui na bancada junto comigo, eu tenho esse meu colega, né? Gravamos o primeiro episódio. Olha aí, gravamos o primeiro episódio e ele tá aqui comigo hoje para me ajudar a conduzir esse bate-papo, o nosso querido Homero Castro, Homero de Castro. Obrigado, João, pelo convite. Imagina, novamente. cara, Vamos tu é da fazer casa, vários. né? E falar em convite, já estou convidando os nossos integradores, clientes que queiram participar, todos têm meu telefone e estou aguardando para a gente agendar aí Tem o telefone lá da empresa, pode contratar qualquer vendedor lá na empresa e vai poder estar aqui conversando conosco, falando do seu trabalho, falando da sua empresa, divulgando o seu negócio, mas principalmente a gente quer mostrar a pessoa por trás do CNPJ. E hoje foi isso que aconteceu. Tivemos aí esse primeiro episódio que foi pro ar, já foi o segundo episódio, hoje gravando o terceiro episódio, né? Eu não sei se o nosso diretor gosta que a gente fale da linha do tempo, nós não podemos ser temporal, né? Mas a gente tá aí hoje gravando o terceiro episódio do Automatiza Cast e foi isso que aconteceu. Se passou esse tempo, as pessoas foram chamando, foram lá, foram curtindo, né? E lembrando você que vai lá, curte e compartilha já o episódio, você que está gostando desses conteúdos, você que conhece alguém que vai curtir esse conteúdo, que faz sentido esse conteúdo para essa pessoa, compartilha com ele, vai lá, compartilha lá no nosso grupo, lá no nosso YouTube, lá no nosso canal do YouTube. Curte, se inscreve. Curte e se inscreve, era a palavra que eu tava procurando, é por isso que tu tá aqui, Homero. É pra trazer a palavra que eu não tinha, a palavra que eu perdi, né? Tira a prog, coloca a prog. Tira a prog e coloca a prog. Mas hoje, Homero, tivemos esse contato, né? Esse cliente que já há mais de um ano já compra na rede Automatiza, né? Esse cliente que é a Serralheria RS, que é Soluções Inteligentes. Quem está conosco aqui com 34 anos de vida e 13 anos de empresa, o nosso amigo, o nosso cliente da Serralheria RS, Rodolfo. Seja bem-vindo, Rodolfo. Isso aí, muito obrigado, João. Obrigado, Homero. Prazer imenso estar aqui com vocês. E obrigado pelo convite. Olha aí, é isso aí, cara. Tu sabe que o intuito é esse, é a gente bater um papo, né, para mostrar um pouquinho quem é a persona, quem é a pessoa que tá por trás da Serralheria RS, né? Já falei aqui no início, Rodolfo, 13 anos de empresa. Isso. Né? 13 anos de empresa. Tu tem 34 anos, né? 13 anos. Tu trabalhou antes de montar esse CNPJ, antes de montar a tua empresa, já trabalhava com serralheria? Sim, trabalhei com o CLT em algumas outras empresas diversas. Trabalhei por volta de 2 anos em uma serralheria também, que é onde meu pai trabalhou por aproximadamente ali uns 25, 30 anos também. E aí ele me encaixou lá, fiquei um tempo. E aí depois saí. E a gente teve a ideia de montar a serralheria. Ah, é você e seu pai que... Isso, A princípio no começo foi uma ideia de ambos, né? Mas o meu pai trabalhava como CLT e eu comecei com a cara e a coragem, como se diz, né? E aí a gente começou. Foi lá, alugou um espaço, hoje já tem um espaço próprio. Isso, na verdade o meu pai tinha um pavilhão, ainda tem, né? Um pavilhão que estava parado. E aí a gente viu a necessidade do pessoal de serviços, né? Parte de serralheria. A Serralheria RS é aqui em Passo Fundo, Isso, né? Aqui em Passo Fundo, bairro Petrópolis. Bacana. Uruguai. Na Rua Uruguai, ali no Petrópolis. Legal. Depois a gente bota o endereço certinho aí, tá? E a gente vai colocar, claro, pessoal, a gente vai colocar o @Serralheria RS, Soluções Inteligentes. Vai estar aqui todo momento aparecendo na nossa tela aí para você poder curtir lá o Serralheria RS, né? Soluções Inteligentes, né? Mas, Rodolfo, e aí tu começou com a serralheria,
né? E tu começou fazendo projetos de gradios, fazendo antes de pensar, porque dentro da Rede Automatiza a gente te fornece uma linha de movimentadores, claro, para os portões e tal, né? E você começou primeiro já pensando em gradil, em grades, em portões, em rampas de acesso. Qual é o produto que você mais fabrica lá dentro do teu negócio? Sim. Desde o início, a nossa ideia era atender o público como uma serralheria em geral. Fabricação de portões, grades, principalmente mais voltados para essa área da manutenção, né, também, que era uma grande necessidade do público e ainda é uma grande necessidade, né, de resolver problemas. E muitas serralherias, né? Uma espia que estoura, um muito, negócio muito. aí. Só hoje foram 2 cabos de aço, sabe? Atendimentos vários, assim, nessa parte. E aí a gente, a princípio, começou com a serralheria e ao longo dos anos a gente vai afiando o machado, como se diz, vai vendo o que vale mais a pena e encontramos um nicho bom nessa parte de manutenção, né? E consertos e agora também na parte de automação. Né? Que eu vi que em 2024 você começou a pelo menos comprar os produtos dentro da Rede Automatiza, né? Eu acho que para quem não trabalhava com um portão, e tá aqui o Homero que pode nos ajudar, para quem não talvez tu até sabia que tu podia vender o movimentador, mas talvez te faltava um pouquinho da confiança, né, para poder fazer a venda, né? Com certeza. Uma das situações que a gente acabou conversando com o Rodolfo, ele vai contar, eu acho que até essa história para nós, vou dando um spoiler aqui, que foi o cliente dele tendo a necessidade de um controle remoto, de fazer um reparo, uma configuração, um ajuste na parte do eletrônico, do motor, e continua essa história aí pra gente. Isso, exatamente. É bem como o Homero comentou. Só que eu tinha a cabeça muito fechada para a parte da serralheria. Produção, sabe? Estruturas, coisas mais grandes, obras mais grandes. E aí a gente começou a ver essa necessidade do cliente nessa parte de automação. Exatamente isso. Precisava de um controle, eu não tinha para vender. Precisava de uma placa de comando, eu não tinha para vender. Um automatizador também eu não tinha. Aí que a gente começou a ir mais para esse lado da automação e que eu tive contato com vocês, com o Homero ali na loja. E aí a gente começou valendo, começou forte mesmo nisso, né? Ah, legal. E eu acho que a loja tá aí para isso. A Rede Automatiza, que hoje em movimentadores é a maior rede de instaladores do norte do estado, né? Em movimentadores. A gente tá aí para despertar novos interesses junto ao público de serralheiros, instaladores, enfim, né? Olha, para o serralheiro, para tu ter ideia, a gente tenta fazer esse trabalho de despertar cada vez mais que ele atue com os movimentadores, que ele não tenha medo de trabalhar com o movimentador, tu entendeu? Que ele tenha essa... Por quê? Porque nós temos todo um respaldo técnico, a gente trabalha, né, como a gente vem sempre frisando, que é um bom dimensionamento, né, todo esse trabalho técnico para amparar o trabalho do serralheiro, da metalúrgica, enfim, né? Então a gente tá aqui, a gente desperta o quê? É passo a passo. Vamos despertar para colocar o movimentador, né? Depois vamos despertar para colocar o fecho eletrônico na porta de pedestre. Depois vamos despertar para colocar o facial lá para poder abrir a porta ou para colocar o interfone. Depois nós vamos despertar para colocar a câmera, né, o CFTV, porque hoje, cara, tu tem o acesso ao cliente, tu tá lá na casa do cliente, ele já te deu abertura. Então eu acho que você já tá lá dentro, então é só começar a conversar com ele e falar tudo aquilo que você pode oferecer lá. Mas a gente sabe que é passo a passo, porque você tem que ir tendo a confiança, né, para ir lá instalando. Algo que o Rodolfo, dentro desse passo a passo que tu falou, ele de forma independente, né, autônoma, ele viu o primeiro passo. E qual que foi? Homero, tu conseguiria me dizer aí dos acessórios dos motores, o que tem mais manutenção? Aí a gente gerou uma lista de itens, sim, lembra? E a gente viu, ó, isso aqui você vai ter uma procura maior, que sempre quando um instalador vai, enfim, fazer uma manutenção, são os itens que têm uma estatística de dar problema. Sim. Então, tu tendo ele em mãos,
tu consegue já solucionar ali para o cliente, já consegue resolver. E, por exemplo, teve um chamado 10 horas da noite. Cara, 10 horas da noite, que foi daí... Que é o grande medo de todo mundo, né, Rodolfo? Sim. Acho que é isso, né? Exatamente. Já aconteceu contigo de um chamado, instalei o motor e tive que retornar no cliente? Sim, aconteceu, Só mas... vou te pedir para tu chegar um pouquinho mais perto do sim, com microfone, certeza. tá? Aqui. Ou Tá bom levar aí, o legal microfone. É isso aí, vamos lá. Sim, aconteceu algumas vezes assim, mas não tanto da parte assim de mais era Da algum instalação. detalhe. Que o cliente não se adequou, ou um Jetflex, por exemplo, um movimentador rápido, o cliente foi lá, reduz um pouco, tá muito rápido, né? Tudo bem, vamos reduzir, mas coisas assim, sabe? Não mais da parte de instalação assim, até nem tanto, né? Mas é interessante também essa parte de atendimentos, no caso, fora de hora é o maior medo do serralheiro ou de qualquer prestador de serviços, né? No final de semana tô lá e daqui a pouco me chama, tem que ir lá atender o cliente e tal, né? Isso. Mas, cara, exatamente. Daí que eu te digo, né? Esse respaldo na hora de tu fazer o trabalho, né? Pô, tu já tem experiência... Tu sabe que um portão basculante de 4 metros de largura tu vai ter que tracionar. Sim, com né? certeza. Ou colocar duas máquinas, uma de cada lado, né? Uhum. Então tu já passa pro teu cliente, cara, vamos ter que fazer assim. E o teu cliente ele tem um pouco de resistência quando tu fala assim, nós vamos ter que botar um tracionador, tal. Tu acha que existe essa resistência por parte do cliente ou se tu passar pro cliente tecnicamente com embasamento, tu acha que o cliente aceita e tu consegue fazer um bom trabalho daí? Perfeito, exatamente isso, João. Ele tem uma resistência, principalmente quem ainda não é cliente, né? Quem já é cliente nosso, ele praticamente já vai de olhos fechados, assim, esse é o melhor produto, vamos por isso aí, né? Mas o cliente que ele tem um pouco mais de resistência é aquele que ainda não conhece. Mas a gente explicando as diferenças, né? Nesse exemplo, né? Por exemplo, 4 metros, portão basculante, 4 metros, precisa ter o tracionamento, a gente precisa tracionar. Se não, o que vai acontecer? Aí começa a jogar o problema para ele enxergar, né? O que acontece, Rodolfo? Até é interessante isso aí tu falar, cara. O que acontece quando tu tem um portão de 4 metros que tu não usa o tracionador? Qual que é a característica que começa a acontecer no portão que tu começa a entender o porquê da necessidade do tracionador? Como é que tu explicaria isso pro cliente? Por que tu tem que botar o tracionador? Sim, principalmente por causa da questão das folgas. Geralmente, quanto mais robusto for o portão, mais bem estruturado ele tem que ser. Mas geralmente não é assim. Geralmente o pessoal, até o próprio serralheiro, para reduzir custos, ele joga um portão com tubos de parede espessura mais fina, mau dimensionamento também do próprio movimentador. Ele instala um movimentador muito fraco para um portão de grande porte, aí começa exatamente, então começa a aparecer aquelas, a marca tal não é boa, motor difuso. Esses dias até eu estava batendo um papo com o Homero sobre o motor difuso e a gente chegou à conclusão que a gente já sabia, não é... O pessoal tem essa fama aqui no sul que o motor difuso ele é um pouco mais delicado, não é? Onde é que foi instalado? Como é que foi? Quais as condições, né? Então a máquina é boa, o portão que também é bom, mas não foi bem dimensionado para aquele portão, né? É isso aí. E tu sabe, cara, que tu tocou nesse assunto do motor difuso, e aqui no Rio Grande do Sul realmente é um mercado atípico, né? Porque o motor difuso que a gente vende, cara, vende no mundo inteiro. Ele é tão bom quanto o de corrente. Ele vende no mundo inteiro. Então é o seguinte, ele é a maior venda na América Latina, ele vende no mundo inteiro. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos esse negócio do portão de corrente. Mas é muito mais pelo sentimento, não sei se tu concorda comigo, Rodolfo, e o Homero também. Eu não sei se é muito mais pelo sentimento de botar um produto lá que me parece ser mais robusto, né? Uhum. Que tu visivelmente, tu enxerga uma... Ele enxerga a corrente e aquilo basta para ele. Ele enxerga a corrente e aquilo ali dá uma sensação. uma sensação que não vai estragar, né? O que não é verdade, não. né? Porque se tu não dimensionar também o motor de corrente, ele acaba Exatamente. com o problema. É que não sei se vocês concordam, eu vou pedir várias vezes para vocês se vocês concordam, porque eu tô começando agora nesse mercado. Imagina o Rodolfo com 13 anos só de CNPJ e mais do que ele trabalhou nas outras empresas, né? E o Homero também.
Mas, cara, eu acho que esse é um grande paradigma que a gente vem quebrando desse negócio do portão difuso, né? É claro que a gente não vai criar um sensacionalismo aqui diante disso. Até a gente vai mostrando o produto de acordo aí com a intenção dos clientes, dos integradores, instaladores, mas podem confiar no que eu falo, pessoal, e assino embaixo tecnicamente. O motor difuso, de acordo com as características, de acordo com o portão, tu não vai ter problema. E ele tem algumas particularidades, que é o silêncio do motor, ele não Claro, tem aquele vai botar nível de barulho da corrente. Os ruídos, né? Tu vai botar internamente numa garagem interna, né, Rodolfo? Sim, com certeza. Vai diminuir muito o ruído, né? Até aquele barulho da corrente também, no movimentador de corrente, não ecoa dentro do ambiente. Né? E só para... Não sei se tu quer trocar de assunto, mas concluindo da minha parte, a partir do momento que tu instalar o instalador que tem essa resistência, mas dê a oportunidade de instalar um motor difuso. Um. Tá? Não precisa... instala, experimenta, vê que tem um cliente que tem aquele perfil que possa ser instalado um motor difuso, vai lá, conversa com a gente vê o motor certo, tu vai ver até que o custo-benefício dele vai ser melhor e te garanto. Porque é um produto que vende no mundo inteiro, é isso que a gente tava falando. Agora, voltando ao portão de 4 metros, porque tem um negócio interessante, né? Normalmente, para passar um carro, faz um portão de 3 metros. Até por isso que tipo, num portão deslizante vende sempre um motor com 3 metros de cremalheira, né? Sim, porque é o padrão que passa um veículo no portão de 3 metros, né? Uhum. Então também tem isso na situação do motor, no motor de cremalheira versus motor de corrente. Uhum. Né? Porque o motor de corrente, por exemplo, já vem com uma corrente de 5 metros, dando a entender que até 5 metros ele vai. Mas se tu souber dimensionar o portão de cremalheira, e eu não sei se acontece isso contigo, deixar o portão batendo, se tu sofre muito com isso, ou depois que tu começou a ter essa prática do motor de deslizante, essa prática de dimensionar o teu produto, tu começou a perceber, opa, caiu aqui o fone da voz do além, tá? Né? Mas assim, tu começou a entender que o motor tem que adequar o motor para o portão correto, para a estrutura correta, né? Porque aquela batida que dá no final, né? Tanto na abertura quanto no fechamento, aqueles travamentos que acontecia, sim, hoje com a tecnologia tu consegue sanar isso aí com tranquilidade, né, Rodolfo? Sim, com certeza. E principalmente portões mais pesados e tal. Podemos usar o mesmo exemplo também de um portão deslizante de 4 metros, chega lá na casa do cliente, batida. A gente avalia o geral, o todo, né? Muitas vezes o movimentador não é o correto para o portão está desbalanceado, a roldana com problema. A gente dá uma solução, justamente como diz o nome da empresa, a gente chega com a solução para o cliente. Você precisa disso, disso, disso. Quer fazer o quê? Né? Aí, geralmente, quando você vende o peixe, entre aspas, vender o peixe parece ser às vezes até uma maldade, mas não é. A gente tem que chegar e dizer, tá com esse problema, esse e esse. Claro. Vamos resolver? Vamos. Quando o cliente dá o aval para a gente resolver, aí placa nova, um recurso de rampa na placa que a gente já não tinha. E até na própria estrutura, não sei se tu coloca guia de cantoneira ou tu coloca guia rolamentado. Sim, o guia de cantoneira a gente costuma utilizar, mas com o rolamento. Cantoneira aqui, rolamento dos dois lados. De nylon, né? Porque o que acontece? Esse guia aí de rolamento, né? Esse guia de rolamento ajuda muito no desenvolvimento da velocidade, sim, do portão. Uhum. E aquele guia de cantoneira, aquele atrito ali, conforme o passar do tempo, vai deixando o portão mais pesado. E aquele dimensionamento que estava correto lá nas primeiras aberturas, passa a não ser mais. Sim, com certeza. E aí... O trabalho que o motor precisa fazer para movimentar o portão é bem maior. Ele trabalha arrastando ou empurrando, né? Não trabalha solto. Né? E essa a sensação do motor de corrente que, vou colocar um motor de corrente que se precisar arrastar o portão... Tá tudo certo. Só exatamente. Que, pessoal, você que nos assiste e se o Rodolfo concorda, vamos ver se o Rodolfo concorda comigo. Tu vendeu um produto pro teu cliente super dimensionado, tu acaba fazendo com que o teu cliente pagando mais caro
e tu também ganhando menos, Sim. né? Como margem é negócio, menor, né? vamos falar como negócio, Uhum. né? Sim. A margem fica menor para você também. Exatamente. Qual é o interesse dos dois lados aí, né, Rodolfo? Exato. Né? Mas, claro, tem o lugar certo de botar um motor de corrente? Claro que tem, né? Sim. Ou, por exemplo, tu vai colocar numa entrada de uma fazenda, né? Tu vai botar a cremalheira, poxa, mas vai passar trator por ali, vai ter o assoreamento do solo, vai empurrar o trilho para baixo, né? Vai começar, aí o portão vai começar a pesar em cima da cremalheira, né? Então aí sim a necessidade de trabalhar com corrente. Faz muita portão de fazenda? Não, muito. A gente parou de pegar trabalhos mais grandes. Assim a gente parou de pegar, mas a gente dá muita manutenção. Então, a manutenção. E a gente sempre vê a necessidade, muitos portões Onde passa rural, caminhão no caso, também, né? de cremalheira ainda, né? Então a gente sempre diz, ó, portão de 6 metros, ele trabalha, ele faz assim, ó. A corrente vai compensar, né, Claro. essa abertura, precisamos de corrente, né? E aí, realmente, daí eles enxergam realmente que é isso. Cara, tu foi feliz nesse exemplo que tu falou, é bem verdade. O portão parece assim que, às vezes parece que ele não vai chegar no batente, né? E se tu bota uma cremalheira, tu vai ter essa diferença. Com certeza. Né? Por isso a necessidade dos guias rolamentados, né, de nylon. Que não vai deixar com que o portão tenha esse comportamento lado. E outra situação que ocorre, por exemplo, vai ser o impacto, né, a força que a cremalheira exerce sobre a roldana, a engrenagem, né, do motor, fazendo com que pese mais ainda o portão. E aí, nesse movimento... Só puxar o teu microfone um pouquinho pro lado. Nesse movimento, vai tirar a superfície da cremalheira da superfície da engrenagem de nylon. Vai ocorrer o que? Dali a pouco vai patinar a engrenagem e o portão não vai andar. Sim. Então são detalhes, né? Cara, e o Rodolfo, que tá no dia a dia de campo, deve pegar muito portão assim, né? Sim, a maioria. A gente chegou até a colocar no nosso portfólio, resolver, voltando um pouco ao assunto, batida de portão. A grosso modo, quer resolver? Dá para resolver. Muitos casos, o pessoal se surpreende como que dá para resolver, porque o outro instalador disse que não dava, o outro serralheiro disse que não dava. Não, existe isso, existe essa saída aqui, existe a outra, né? Vamos colocar uma central nova, a gente cola até uma borrachinha ali, vou colar uma borrachinha para não dar, mesmo assim ele já tem a redução do recurso da rampa, né? Mas vamos colar uma borrachinha aqui, sabe? Então existem várias opções para melhorar o que o cliente já tem. Quando não tem como melhorar, aí sim a gente indica uma máquina nova ou portão novo, né? Mas geralmente tem como fazer. E a minha esperança, Rodolfo, que quando tu indica uma máquina nova, você compre uma PPA, né, pessoal? Com certeza. Né? Venha para a PPA, viu, pessoal? Então a Rede Automatiza, pessoal, é a distribuidora da PPA aqui no norte do estado, hein? São inúmeros modelos de motores de portão e a gente tem o melhor dimensionamento, porque a gente tem uma equipe técnica qualificada para dar um super dimensionamento para o motor, para o portão que você está construindo, que você que está fazendo, que é o serralheiro que está fazendo, que é a metalúrgica que está fazendo, ou até o próprio cliente que está pedindo para você ir lá instalar o portão. Então não esqueça, falou em motor de portão, falou PPA, falou na Rede Automatiza. Só não esquecendo, que eu sei que tu não esqueceu, Que seria... falando para os clientes que gostam dos motores com corrente, nós também temos a linha Celtron. Temos a linha Celtron, claro, né? Corrente, temos a linha Celtron. De tudo lá. É, isso aí, temos a linha Celtron. Bem lembrado, o motor de corrente tem a linha Celtron, que é um produto fantástico nosso. E nós não estamos falando mal do motor de corrente em hipótese alguma. Alô, a gente também tem que vender ele. Alô, você que é fã do motor de corrente. Nós temos um movimentador de corrente e ele pode ser seu. Basta você ter um portão adequado para ele e uma necessidade correta, né? A gente vai te ajudar a atender aquela necessidade que, como o Rodolfo falou, né? Que é aquele portão que parece um arco de arco e flecha, né? Tu entendeu? Ele já perdeu toda, né? Então, assim,
Nós temos o motor Celtron, bem lembrado, Homero, né? Instalamos um esses dias, inclusive. Inclusive, um Jetflex. O Jetflex, o cliente adorou. Algo que não é por estar aqui na frente do Rodolfo. Só falar, só me dá esse motor de Jetflex que tu botou, ele foi numa residência, indústria? Sim, residência, aqui num bairro ao lado do centro aqui, o cliente pediu duas coisas, né? Velocidade e durabilidade. Eu falei, é isso que você quer, acabou. Hoje à noite te apresento a proposta. Entrei em contato com vocês, entrei em contato com o Homero, confirmei com o Homero, porque o Homero me ajuda muito e agradeço, aproveitando, não puxando para lado nenhum, mas o Homero sempre me ajudou muito, ajuda muito a gente lá. E até com dúvidas menores. Homero, tô com uma dificuldadezinha aqui, consegue? Ele consegue ajudar, tá sempre disposto, né? Então, muito obrigado, Homero, mais uma vez por isso. O que eu ia dizendo é, ele tem realmente... no nome da empresa dele, né, as soluções inteligentes, e tu é bastante inovador ali nessa parte da apresentação do teu trabalho ali, é algo bem espetacular, posso dizer. Legal, muito obrigado. Segal é fazer o passo a passo. Vamos fazendo o passo a passo. Já instalamos o motor de corrente, já instalamos o motor basculante, já falamos que o 4 metros tem que ter o tracionador do lado, né? Mais uma coisa que a gente não falou ali quando do tracionador, não sei se o Rodolfo concorda. Se tu vai botar um motor com velocidade com 4 metros, conforme a velocidade que ele dá o arranque, ele começa a entortar o portão, porque o lado que tá o braço do portão começa a erguer antes que o outro lado. Isso também é um problema, né, Rodolfo? Exatamente, por isso que, não sei outros serralheiros, mas a gente adota portão acima de 4 metros, precisa ter o tracionamento, né? Precisa ter, até principalmente, vai ser provavelmente o portão mais pesado, né, também. E aí o tracionamento ele faz todo o conjunto. A gente usa sempre a analogia de uma pessoa erguendo de um lado, que seria o braço, né? E outra do outro. Se você ergue um portão de 4 metros só de um lado, ele vai ficar forçando, vai dar problema em eixo, em guia, no próprio movimentador também, vai dar aquele solavanco. Claro. Aí vai instalar, por exemplo, um Celtron, um Jetflex ali, fez um tracionamento, ele vai ter aquele arranque suave e o fechamento suave também. Com o tracionamento, portão bem dimensionado, é a durabilidade de 20 anos ali no portão, com alguns ajustes só e algumas manutenções. Ah, com certeza, cara. É bem isso aí. É bem isso aí. Então, assim, ó, é todo esse entendimento. E eu tava falando do passo a passo. O basculante, o deslizante, né? E daqui a pouquinho o Rodolfo vai lá no fecho eletrônico da porta do pedestre, né? Uma fechadura eletrônica. Vai colocar lá um CFTV. Nossa, trava. Qual trava? Trava dog. Ah, trava do portão, cara. Fez a instalação esses dias de uma. Tu instalou também, Sim, Rodolfo? Por que tu enxergou a necessidade de instalar a trava pro cliente? Mais uma vez, bem o que você comentou antes, nós fizemos toda a frente para um cliente amigo nosso e cliente de muitos anos, a frente da casa toda, né, parte de serralheria, e aí instalamos o movimentador, no caso. Nesse caso, ele já tinha um movimentador. Aí, ó, podemos instalar? Podemos, vamos trocar o braço aqui, vamos utilizar o seu, não quer gastar agora com isso? Tudo bem, tá bom, vamos usar. Aí a gente instalou o movimentador e eu disse, ó, vamos agora olhar com o olhar do ladrão, infelizmente, né? Vamos para a parte da segurança. É isso aí. Primeiro, você tem um cachorrinho ali, podemos... ele tinha vários cachorros, no caso. Podemos instalar aqui um sensor de barreira, né? Uma fotocélula aqui, que vai prevenir isso também. Logicamente, diminuir os riscos também com pessoas e pedestres e tal, né? Mas no caso dele era só uns cachorros ali. E principalmente a parte da segurança, uma trava, né? Daí ele perguntou o que é a trava. Era isso que eu queria que você me dissesse, me perguntasse. A trava é isso, isso, isso. Ele disse, eu nunca imaginava que existia isso. Eu ia pelo trinco que vocês colocam, porque a gente sempre entrega o portão com trinco manual. Claro. Falta de luz, né? Trinco lateral ali e um cadeado, né? É isso aí. Aí a gente ofereceu a trava para ele, nem precisou vender. A gente só falou do produto e... Tu sabe, Rodolfo, que teve um cara, um amigaço nosso, que virou um amigão nosso e um profundo incentivador disso que a gente está fazendo hoje, que é a parte de internet nossa, tal, de ir para as redes sociais, de divulgar o instalador, de divulgar, né? Tu sabe que ele fez um treinamento o ano passado no nosso Masterclass, que é o Vivendo de Portões, né? O Adriano do Vivendo de Portões. Sim, até, ó, vamos subir um @ Adriano Vivendo de Portões, que eu tô falando dele. E
Porque o que acontece, cara, ele falou muito da trava. Ele falou no treinamento que ele faturou R$1 milhão vendendo trava. Sim. Vendendo trava claro, ele mora numa mega metrópole, que é São Paulo e tal, né? Mas a trava dá muita segurança pro mecanismo. E o Rodolfo lembrou que é o tal do passo a passo que eu tô falando agora. Começa instalando o motor, o acessório. Qual que é o acessório primeiro que tem que botar? A fotocélula, né? Vender a fotocélula lá pro cliente. Nosso anti-esmagamento. Nosso anti-esmagamento, né? O cliente sabe, mas esse portão tem anti-esmagamento. Até se tu segurar o portão, ele até tu consegue segurar, mas o que acontece? Mas vai estragar o carro, vai... Se eu tiver dentro do carro, eu não tenho como segurar. Isso aí. Quem vai segurar é o carro, vai estragar, né? E instala um Jetflex com abertura de 3 segundos sem a fotocélula. Meu Deus. Uma criança, eu vou... Levou. É pedir pra levar, né? A criança acha que vai conseguir passar antes de fechar. Não passa. Velho desafio que elas têm. Exato. Então o Rodolfo tá melhor que nós, viu, Homero? Né? E porque o que acontece, ó, o motor, a fotocélula, o anti-esmagamento e a trava. E aí o Adriano fez um baita, não sei se tu participou do Masterclass do ano passado. Não participei, inclusive o Adriano tá de férias na Nova Zelândia agora, tá? Cara, tu viu aquele portão sem trilho lá que ele postou? Fantástico. Lá da portão Nova deslizante. Zelândia? Ele postou um portão deslizante enorme, sem trilho nenhum. É deslizante, ele flutua, né? Sim. Aí, claro, ele faz uma ancoragem lá atrás. Tem que ser. Tem uma ancoragem lá atrás com os guia. Que os guia, né? Com os guias segurando ele, forçando contra o chão, assim. Sim. Mas daí ele flutua. Pô, é o portão flutuante que a gente chama. Isso aí. Mas esse motor, ele é europeu mesmo. O pessoal lá tem, por exemplo, aí nós falamos antes no caso do deslizante. Né? No caso dos deslizantes, e nós aqui falando antes do pessoal da cremalheira, da opção de querer o motor de calha de corrente e não difuso. E é uma característica cultural da Europa ter esse tipo de motor deslizante. Sim. Que é o motor flutuante. Inclusive, é deles lá. O Adriano, ele tá lá, eu vi os vídeos, umas postagens dele, ele levou uma PPA para lá, agora uma Pivo PPA, que, como ele diz, é Pivo tartaruga, ela abre bem devagarinho lá, usam muitos portões seccionados também. Sim, eu vi que ele tá postando bastante, Isso, aí ele levou a PPA para lá, achei muito interessante, chegou a PPA, ele até diz, a primeira PPA na Nova Zelândia. Olha aí, ó. Então, Que legal. Inova totalmente. Não, e ele é um embaixador de várias marcas, inclusive da PPA. E falando dessa questão PPA e Europa, a PPA já ganhou, né, alguns selos para poder fazer apresentar o produto lá na Europa. Entrou no mercado. Eles entraram na Alemanha já há alguns anos, foram para Portugal, agora estão na Espanha. Não, eles estão em 45 países, se eu não me engano, até mais, né? A PPA está espalhada pelo mundo, né? Agora, vamos mandar o nosso abraço então para o Adriano, que já falamos dele. Adriano, querido, nosso abraço aí, porque tu é o... foi na frente, Adriano. Tu foi abrindo o caminho aí para nós aí. Pessoal, então vocês, depois de toda essa conversa do João, então vocês imaginam quem que é o Adriano. E aí, um determinado dia, 1h da tarde, me liga o Adriano. Homero, tu podia me ajudar? Cara, eu não acredito. Não acredito. Mas que honra. Aí, que honra. Que legal, cara. Aí, só pra brincar, desliguei o telefone, fui lá na sala do João, quero aumento. É o mínimo, né, João? Aumento de trabalho. Aumento de trabalho, né? Vamos aumentar o trabalho, vamos fazer o Rodolfo vender mais, vamos buscar negócio, aumento de trabalho, né? Mas a gente gosta de fazer o que a gente, faz, cara. Exatamente. Tu gosta de fazer o que tu faz, né? Deixou há muito tempo de ser por dinheiro, lógico. Claro. Precisamos de dinheiro, lógico, não vamos ser hipócritas aqui, mas atender bem o cliente, solucionar o problema dele. Vejo muito disso, mais uma vez, falando do Homero. Homero, o que ele pode fazer para ajudar as pessoas é incrível. E tá aqui, ó, faz isso, vai dar certo, faz aquilo, vai dar certo. Então ele passa uma segurança para nós, instaladores, técnicos também, que a gente às vezes está em campo com uma dificuldade. Mas né? isso é muito algo meu, né? Mas lembrando nisso também que a gente está falando, é o passo a passo. É você poder curtir o que tu está fazendo. É você precisar fazer uma determinada emenda, curta, fazer a emenda, isolar ela, e que você vai ter conhecimento de todos os pontos que tu fez
E se você chegar numa determinada altura, eu como instalador, às vezes eu vou a campo, que é algo primordial, que você tem então esses passos para executar. Então você fez passo 1, fez com segurança, fez com tranquilidade e como é que poderia dizer? Com uma assertividade. Isso. Você tá lá no passo 10, concluiu e talvez não funcionou. Mas você sabe aqueles que tu fez, que está bem feito. Correto. Então ali você não vai precisar voltar e checar. Então você já tem na hora em que você então tem que olhar os 10 passos, você já tem um norte da onde ir. Não precisar de novo checar os 10 passos. Então isso é isso aí. E cara, que bom, cara, que tu gosta desse atendimento, né, Rodolfo, que a gente pode representar essa segurança para ti nesse atendimento que tu tem lá com o teu cliente. E segurança é o que tu faz todo dia, é a tua serralheria que proporciona segurança para o teu cliente entrar e sair dentro de casa com tranquilidade, né? É o motor que tu instala, que dá tecnologia para o cara poder abrir e não pegar chuva e não pegar frio, né? Isso que o Rodolfo tá falando, na verdade, é modéstia pura da parte dele, porque ele me mandou o vídeo da instalação desse último motor, o capricho, a qualidade, como ficou lá o movimento do portão, e aí eu até disse para ele, cara, tu tem certeza que eu te ajudo? Porque não, é impressionante. Eu ia falar, eu até ia puxar um gancho, cara, pra falar o seguinte, ó, tu escuta o Rodolfo falar e tu vê que ele tem esse cuidado, então o cliente do Rodolfo é muito feliz. Mas eu acho que esse cuidado vem da estrutura que ele tem, porque tu percebe o seguinte, o cara tem 13 anos de empresa, ele trabalha com o pai dele, né? Sim. Estrutura familiar, aquilo que tu falou antes é bem verdade, Rodolfo, não são pessoas, não que tu não pode ter um monte de funcionário e às vezes tu vai crescendo, vai cada vez mais tendo que ter pessoas ao teu redor, né? Isso, mas às vezes tu escolhe, né, em dar um atendimento personalizado, diferenciado, até porque tu confia na tua mão de obra. Sim. Porque dentro da tua empresa, tá tu e teu pai. Até pra falar nisso, como é que é o nome do teu pai? Sim, claro, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço pro Chico, meu pai. Olha aí, um abraço, muito Chico. Você, pai, muito obrigado por tudo. Se não fosse o meu pai, não teria saído do papel a serralheria. Ele trabalhava encurtando o caso para não levar muito à frente, mas ele trabalhava o dia todo nessa serralheria que ele trabalhava, à noite ele chegava e me ajudava até 10 da noite, meia-noite, e vamos lá, vamos tocar, vai dar certo, vai dar certo. Foi o grande incentivador. Suor e lágrimas, com certeza, e até hoje ele é aposentado e trabalha comigo, então muito obrigado, pai, um abraço, amo muito. Que legal, cara, eu acho muito legal trazer tá com a família dentro do negócio, sim, né? Porque tu mostra, tu acaba demonstrando pro teu cliente também que tu confia muito no que tu tá fazendo, porque tu não botaria a tua família envolvida ali, né? Exato. Claro, evidentemente, eu falo, quando você pode fazer isso, sim, né? Mas, cara, eu acho muito legal isso aí, cara. E parabéns pro seu Chico, parabéns pra ti, Rodolfo, desse trabalho que vocês fazem, que é sensacional, né? A gente só escuta falar muito bem da tua empresa. O Homero sempre comenta também que deu certo o atendimento, que o motor tá lá funcionando, né? Os clientes falam também super bem do teu negócio. E a gente vê que também que tu tem uma relação também com a rede social, que tu também participa bastante, né? Então, que esse podcast, isso serve para você, amigo instalador, que o Automatiza Cast ele sirva para isso, ele sirva para ser vitrine do seu trabalho, né? A gente sempre fala aqui desde o primeiro episódio, estamos gravando o terceiro episódio, que a gente não quer aparecer. O protagonismo aqui é do instalador, é do serralheiro, é da metalúrgica. O protagonismo aqui não é do João, não é do Homero, não é da Automatiza. A Automatiza só está disponibilizando isso aqui como uma ferramenta para poder levar o teu negócio cada vez mais para frente, né? E se você está curtindo, amigo instalador, se você está curtindo, se você está fazendo sentido isso que a gente está falando para você, curte e compartilha lá a nossa rede, a nossa @rede Automatiza, curte e compartilha também lá o nosso YouTube, né? Que os episódios vão direto lá pro YouTube e depois a gente vai subindo devagarinho pro Instagram
os cortes e tá muito legal esse trabalho. Vem mostrar aqui para todo mundo como é que é a tua empresa, quem é você, instalador, a tua pessoa para os teus clientes, que isso aí vai dar uma visibilidade de confiança ímpar. E eu tava falando pro Rodolfo antes, né, Rodolfo, não sei se tu concorda comigo, que até eu acredito que o teu problema não seja a venda, né? Porque hoje, se tu faz um bom serviço, a indicação já vai, Sim. Né? Mas isso aqui, né, esse conhecimento que tu passou pra nós, porque não é nós que estamos passando conhecimento pra ti, cara. É tu que tá passando pra nós, né? Esse conhecimento que tu passou, né? Esse detalhe que tu falou do teu pai, desse amigo, desse parceiro que te ajudou, que te ajuda, né? Que acreditou no Rodolfo, né? Esses detalhes vão mostrando o tamanho que tu é, cara, entendeu? Vão te dando uma envergadura maior. E aí o que acontece, cara? É essa envergadura que vai te dando esse protagonismo, que não é, a gente não tem, não é que a gente tá aqui para te ajudar a vender, não, a gente quer te dar esse empoderamento para que tu cada vez mais tu ganhe valor, cada vez mais as pessoas entendam o teu valor, sabe? Porque tu colocou teu pai no negócio, que tu trabalhou até as 11 da noite, que tu foi no final de semana, que tu ajudou o cliente lá, mesmo que o serviço não era meu, mas eu fui lá e resolvi. Então, cara, é isso aí, cara. É essa persona que hoje nós estamos vendo por trás da Serralheria RS. É soluções inteligentes. As soluções são inteligentes porque as pessoas são inteligentes. As pessoas estão ali com a alma, tu entendeu? E é isso que a gente quer, que a gente quer passar para vocês que querem vir participar do podcast aqui do Automatiza Cast. E diferente de todas essas questões, também uma outra variável dentro dessa nossa experiência é a experiência pessoal de vir aqui participar do Automatiza Cast. Eu acho que vir aqui trocar essa ideia, tá com o pessoal da sede. Tá com o pessoal da sede, olha aqui, ó, o pessoal da sede, ó. Nós ganhamos até boné hoje, né? Vai ter que rolar um pro Rodolfo também, né, tchê? Com certeza, vou cobrar o meu aí, vai pessoal. Tem que cobrar, né, tchê? A sede, né? E o nosso diretor, Eliezer Zanqueta, da Zira Assessoria, né? Ele tá dizendo o seguinte, eu acho que já tá na hora da gente começar ir pro final, hein? Vamos pros encerramentos aqui. Mas, Rodolfo, cara, prazerzaço te ter aqui. Eu não sei se tem alguma coisa que tu quer passar, que tu queira comunicar da tua serralheria. Apesar que no @ Sajorato Rodolfo. Sajorato Rodolfo. A razão social ali. A razão social da empresa E justamente isso já fazem anos que tem esse mesmo @, a gente manteve ele e ficou, vai entrar, vai ver vários vídeos, vários stories lá. Pra quem achou complicado falar Sajorato Rodolfo no fim. Então o que acontece? Vai subir, né, diretor? Vai subir o @ lá. Quando a gente estiver falando aqui, vai subir o @. Você curte lá o Sajorato, porque essa é a essência desse rapaz aqui. Essa é a essência, né? É um cara trabalhador, um cara que tá com a família, né? E é isso que a gente quer mostrar. É um pouquinho da persona por trás do CNPJ. E eu acho que é isso que você tá entendendo também. Então, os amigos lá do Sajorato, curtir lá o @, né? Os clientes, curtir lá o @, compartilhar, para que cada vez mais tu possa ter uma estrutura e entregar sempre a excelência pro teu cliente, cara. Esse é o pilar desse Automatiza Cast. Eu sei que eu sou repetitivo nisso, pessoal, mas é esse empoderamento que a gente quer trazer para esse negócio. Então, não sei se tu quer comunicar dentro do @ lá, vai ter lá o teu telefone, vai ter as tuas... Vai encontrar tudo, vai encontrar endereço. Encontra trabalhos que você realizou, lá tem vídeos, né? Isso, tem vários vídeos, várias postagens, stories, toda a parte de automação, como também a parte da serralheria. Temos atendimentos emergenciais também em 24 horas, que é bem interessante essa parte de movimentadores, cabo de aço,
resolvendo muitos problemas, na verdade, né? Que é o nosso trabalho, resolver o trabalho. problema do pessoal. É isso vai aí. ter tudo lá. É trazer soluções. Soluções inteligentes, isso aí. Soluções inteligentes. Então acabamos bem. Né, Homero? Tu quer falar mais alguma coisa pro Rodolfo? Eu queria mandar um abraço, né, para os nossos próximos entrevistados. Eu até ia falar o nome, mas acho que vamos manter surpresa, né? Mantemos surpresa. Mas tem um deles que, de forma bem engraçada, tá vindo a cavalo. Tá vindo a cavalo. Esse tá vindo literalmente a cavalo. Né? Então esse aí foi o nosso Automatiza Cast, o nosso terceiro episódio. Mesmo que o diretor fale que não é pra gente ser atemporal, nós estamos falando que é o nosso terceiro episódio. Se não sair no terceiro episódio, vai dar confusão. Então tá, pessoal. Eu quero agradecer, Rodolfo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Agradecer ao Homero. Mas agradecer especialmente a você que nos assiste. Você que compartilha nossos vídeos. Você que está curtindo nossas histórias. É aqui que a gente vai trazendo um pouquinho mais desse lado, o persona por trás do CNPJ. Então, nosso muito obrigado. Valeu!